Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Guardiões da Fé Católica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dê o seu like para o nosso vídeo ganhar relevância e que possamos alcançar cada vez mais pessoas interessadas em conhecer a fé católica. Aqui você tem informação católica e informação de qualidade e confiável. Nossa indicação de livro de hoje é do livro do professor Felipe Aquino, O Purgatório, o que a Igreja ensina. Ele é da editora Cleofas e inclui também o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova. Vou fazer depois vídeos sobre a questão doutrinal do purgatório, hoje é somente uma indicação de livro, mas dizer o seguinte, para você que está querendo entender mais o que é o purgatório, leia esse livro. É um livro muito bom para quem está começando, muito bom mesmo. O professor Felipe Aquino ele vem falando aqui sobre a doutrina do purgatório na Sagrada Escritura, na patrística, na arqueologia, mostrando que os primeiros cristãos acreditavam sim na necessidade de oração por aqueles que partiram, não para que essas pessoas fossem salvas. Eles sabiam muito bem, tem o céu, tem o inferno. Mas como é que fica a situação das pessoas que morrem na graça de Deus, mas não tiveram suas penas temporais expiadas? Então, muitos falam que o purgatório é uma invenção da Idade Média. O livro ele mostra claramente que isso é mentira. Tá? O que a gente tem que entender é o seguinte, se você falasse de Santíssima Trindade, por exemplo, com São Pedro, São Paulo, ele ia ficar saber o que você estava falando. Tá? Mas eles sabiam que Jesus era divino, que o Espírito Santo era divino, mas faltava uma linguagem para ir para aquela doutrina. Aquela demanda, aquela dúvida, ela ainda não havia surgido. Não era papel dos apóstolos, isso é uma coisa que tem que ser muito clara na cabeça do católico. Não era papel dos apóstolos esmiuçar cada questão teológica individualmente. Os apóstolos estavam recebendo a revelação de Deus, isso é ponto comum para todos os cristãos, que a revelação pública, aquilo que Deus queria nos revelar enquanto doutrina e moral, foi revelado até a morte do último apóstolo, São João Evangelista. A partir daí você tem a Sagrada Escritura, né, que ainda não tinha o cânon definido. Você tem a tradição apostólica, que é através da tradição apostólica que a Sagrada Escritura vai tomar sua forma, isso é outra conversa que a gente vai ter, e a sucessão apostólica dos bispos, que é o Sagrado Magistério. Tá? Então, o livro ele mostra, sobretudo, que os primeiros cristãos, sejam nos monumentos arqueológicos que hoje se encontram, nos cemitérios, na patrística também. Quem não sabe o que é patrística, são os escritos dos primeiros cristãos, muitos deles que tiveram contato com os apóstolos, como por exemplo São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista. Muitos desses escritores cristãos dos primeiros séculos conheceram os apóstolos. Tá? Então, você vê lá registros lá, já apontando a necessidade da oração por aqueles que morriam. Então, só que não havia ainda aquele questionamento. Espera aí, a pessoa morreu em pecado mortal, foi para o inferno. Morreu santa, foi para o céu. Um mártir, por exemplo. Mas e a pessoa que morreu na graça de Deus e faltou expiar suas penas temporais? Então, essa dúvida vem aparecer mais à frente. A igreja se debruça sobre isso, numa prática que ela já tinha. Lembrar que a igreja sempre rezou por aqueles que faleceram, sempre, isso é comprovado, isso é ponto comum, não tenho o que dizer, sempre rezou, mas em um certo momento ela teve que definir isso para evitar erros. Foi feito, por exemplo, a questão da Trindade. Quem for estudar um pouco a questão sobretudo os 4 concílios cristológicos, você vê que havia entre os cristãos um pouco de confusão. Pô, Jesus é Deus ou não é Deus? Tá, se ele é Deus, como é que pode ser? Ele pode ser Deus e o Pai é Deus. Tinha aquela confusão, então a igreja teve que parar, né, pegar aquilo que ela já acreditava e criar uma linguagem para que aquilo ali ficasse cimentado como dogma, para que todo mundo acreditasse naquilo. Ó, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né, Deus de Deus, luz da luz. Pronto, ele foi lá e criou o seu crédito. Pronto, está aqui, é isso o que a igreja fala. Tá? E o caso do purgatório não foi diferente, foi isso com todos os dogmas da igreja. Infelizmente, nossos amigos protestantes, eles têm uma visão de que o dogma é uma invenção humana. O Papa acordou de manhã e disse, a partir de hoje Nossa Senhora, na minha opinião, ela é sempre virgem. A partir de hoje, o purgatório existe. E não é assim, pessoal. Tá? Você vê, por exemplo, a questão do dogma da Imaculada Conceição, ele
a igreja acreditava já nisso. Mas ela não tinha uma linguagem para formular aquilo. Só foi lá no final do século XIX que a igreja conseguiu realmente encontrar uma linguagem para poder fechar essa questão de uma vez por todas. Então, você como católico, lê esse livro, O Purgatório. Vamos ter depois um vídeo só falando sobre o purgatório. Tem muita coisa que a gente está preparando, tá? O livro é excelente para quem está começando, muito bom. E lembra o seguinte, para entender o que é o purgatório, tem que estar muito claro na você o que é pena eterna, pena temporal do pecado, o que é pecado mortal, o que é pecado venial, tá? Se isso não estiver claro, esqueça, você não vai entender. Você não vai entender. E lembrar o seguinte, só existem dois caminhos, céu e inferno. Purgatório não é o terceiro caminho, tá? No vídeo que vamos fazer, vocês vão entender melhor. Até eu queria recomendar esse outro, mas sei que você não vai encontrar, um livro já antigo, também é um livro muito bom, tá? Purgatório, sim ou não, de Venceslau Schepper, da editora Edições Ave Maria. Se você encontrar, pode ler, que é um livro muito bom. Bom, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.